pregador dessa noite é um pastor muito amigo, muito amável. Ele e a sua esposa Nise estão aqui nesse final de semana, até tirando uma semana aqui com a família. Dona Nilza está aqui na frente. Por favor, fique em pé, Dona Nilza. Uma alegria em recebê-la aqui junto com seu marido. Pastor Salomão e essa amada irmã são verdadeiros hospedeiros lá em Belém. Reverendo Iraquitã, principalmente, quando vai lá, aumenta 1 quilo cada refeição. E é uma alegria poder receber esse casal tão amado. Durante os anos de ministério, grande parte deles estiveram naquela região do Pará. Pastor Salomão já está jubilado, seu ministério, mas não inativo. Ele é um verdadeiro desafio para os pastores mais jovens, que assim que saiu da igreja central de Belém, saiu pelo interior, pelas pequenas cidades, plantando igrejas naquele estado. É um exemplo para todos aqueles que acompanham de perto. Estou vendo o filho lá em cima. Deus o abençoe também. Irmãos, sem delongas, vou passar para o reverendo Salomão Azulay a palavra, e a nossa oração é que ele, como de tantas vezes no seu ministério, seja usado por Deus em nossas vidas. Eu agradeço as palavras generosas proferidas pelo nosso amado reverendo Sérgio Vitalino, a quem não somente amamos no Senhor, mas temos em grande apreço e grande admiração pelo trabalho que realiza na obra de Deus e tem realizado nesses rincões, especialmente aqui no Nordeste e no Norte. O tempo que passou em Belém, trabalhando, lecionando, visitando pessoas, vivendo às margens daqueles rios afluentes do Amazonas e do próprio rio Amazonas. Louvo a Deus por ter conhecido o reverendo Sérgio Vitalino e ter observado bem de perto quanto Deus o tem usado no seu reino aqui neste mundo. Louvado seja Deus. Em nome da primeira igreja presbiteriana de Belém do Pará, da qual sou pastor emérito, já jubilado pelo Supremo Concílio, mas não estou inativo completamente, não. Estou ativo moderadamente, uma atividade moderada, de acordo com a minha idade, e também as enfermidades que carrego no organismo, porque a alma, graças a Deus, está completamente curada. Foi curada quando eu estava com 23 anos de idade, numa noite memorável, em que recebi a visita do Espírito Santo de Deus, cuja visita realmente é indescritível. Não posso descrever aquilo que percebi pelo ato de fé, aquilo que experimentei naquela noite e a entrega que fiz a Jesus como meu Senhor, diante de quem todo joelho há de se dobrar. E o meu joelho naquela ocasião se dobrou fervorosamente. Naquela entrega, ele me chamou para o sagrado ministério, para pregar o seu amor e a sua justiça, não somente em auditórios ou público, mas de modo pessoal, dando testemunho daquilo que Ele fez em minha vida e tem feito na vida da minha família. Louvado seja o seu nome. Eu abraço a todos em nome deste Jesus. E você, se ainda não está seguindo bem de perto, saiba,
que Ele está na sua ilharga, bem pertinho de você, batendo a porta do seu coração. E no momento quando você voluntariamente abrir a porta do seu coração, Ele há de entrar, ceiar com você, lhe proteger, lhe encaminhar nesta vida, levando você sempre ao sucesso. Todo aquele que está em Cristo Jesus é sempre candidato ao sucesso e à felicidade. Sucesso e felicidade são duas palavrinhas que andam junto. Mas muitos, quando a felicidade bate à sua porta, vem como que uma bola, e você, ao invés de agarrar aquela bola, você chuta, e a felicidade vai embora, e você vai correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e parece que nunca alcança mais, porque não aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade desta noite. Jesus há de falar no seu coração, você há de se consagrar, tenho certeza absoluta. Se você já é crente, já se entregou, mas se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, se você não está buscando o Senhor diariamente, em oração secreta, leia Mateus 6,6, meia dúzia, e você vai ver que é esta oração que você tem que praticar todos os dias. Todos os dias. É aquela oração de beira de cama, de beira de rede. Não, é aquela oração em que você planeja. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e diz a palavra: é Ele que te vê em secreto, te abençoa, te guarda, te orienta. E você então se torna um verdadeiro cristão, um autêntico cristão. É isso que estamos precisando nestes dias, porque realmente sabemos, e a Bíblia é clara nisto, que o mundo está posto no maligno. E tudo isso que estamos verificando em acontecimentos dramáticos, em vendo pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra mulher, mulher contra marido. Olha agora o que aconteceu em São Paulo, a mulher matando o marido, ainda espera 10 horas para depois esquartejá-lo. Isso é ou não é demoníaco? Isso é ou não é diabólico? Os psiquiatras cristãos, os psicólogos cristãos, os psicanalistas cristãos não descartam a tentação diabólica, não descartam. Agora, aqueles que não são cristãos apelam para uma deformação mental, uma esquizofrenia e outros nomes tais, para tentar classificar o que acontece na mente de uma pessoa quando ela está praticando a maldade, quando ela não está amando o próximo, está odiando com ódio fidagal, querendo arrancar-lhe o fígado. Ah, meus irmãos, este é o mundo que estamos vivendo. Mas agora faça uma coisa, lhe peço. Abra a sua Bíblia e veja bem o que eu vou lhe dizer agora. Deixe Deus falar ao seu coração através da palavra que você vai ler. Como é que você fala com Deus? Através da oração, não é verdade? E como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra, não é verdade? Então, na medida que eu for lendo, você for acompanhando, né, devagarinho, sem pressa, então deixe Deus falar o seu coração. E nessa hora vem aquele exame tão necessário que devemos fazer diante de Deus quando estamos cultuando este Deus Santo, que deseja que sejamos santos como Ele é. E por isso Ele trabalha em nós, santificando-nos, aplicando a santidade de Cristo à nossa vida.
É ele que trabalha. Mas, por favor, deixe ele trabalhar. Então, deixe que ele fale o seu coração agora. Abra primeiramente no livro de Jó. É claro, não vamos ler todo o livro de Jó. Basta ler um versículo só. Jó, capítulo 1, verso 7. Prontos? Vamos ler juntos, vamos? Vamos lá. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele está passeando. E eu acredito que ele não está aqui no nosso meio, não. Ele deve estar aí por fora. Está passeando pela terra. Porque aqui está somente o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está, nós o recebemos pela fé. E o diabo é resistido, ele foge. Abra agora lá no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, e vamos ler no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, vamos ler no capítulo 5 o que está escrito a partir do versículo meia dúzia, versículo 6, até o versículo 11. Vamos ler juntos, vamos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, vos há de firmar, vos há de fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o diabo, está passeando, passeando aí, talvez esteja lá em nossa casa, mas o que diz o texto aqui? Resistir-lhes como? Firme na fé. É assim que nós resistimos o diabo, usando a nossa fé. Você tem usado a sua fé na pessoa de Jesus Cristo todos os dias da sua vida? E na hora que a tentação vem, você resiste o tentador, firme na fé? Essa é a recomendação da palavra de Deus. Você está cansado, depauperado, decepcionado, frustrado, ansioso, preocupado em demasia, porque a ansiedade é uma preocupação em excesso. Lança sobre Ele. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ajuda a resistir pela fé o tentador. Agora vamos ler um outro texto. Deixe Deus continuar a falar ao seu coração. Abra em 1 João, no capítulo 5, e vamos ler 2 versículos, o 18 e o 19. Prontos? Sabemos que
todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas ele não me toca. Ele não toca você. Por quê? Você está cheio de fé, está cheio do Espírito Santo de Deus. E ele então não se aproxima, não toca em você, diz a palavra. Porque também eu nasci de novo. Olha, há 73 anos atrás, eu nasci na família Azulay, família de hebreus, de judeus. Tudo bem. Mas com 23 anos de idade eu renasci. E renasci aonde? Na família de Deus. Através da fé em Jesus. Houve uma regeneração, houve um novo nascimento. E diz a Bíblia claramente aqui: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse aquele aqui que está guardando é o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito. Ele promete guardar. Uma vez eu estava pregando na comissão executiva do Supremo Concílio, muita tensão, muitos problemas. Aí o presidente me convidou: olha, hoje pela manhã você vai fazer a meditação. Pronto, ele me falou no café da manhã, depois do café a meditação. Digo: o Senhor tem misericórdia de mim, mas eu vou lá. E quando eu disse para aqueles pastores que devemos todos, como líderes de Deus, acreditar que somos nascidos de novo e que temos a promessa da guarda de Deus pelo seu Espírito, pelo seu anjo que acampa ao nosso derredor, caminhando por onde caminharmos, lá no seio da família, em casa, na rua caminhando, ou no shopping, ou pregando o Evangelho aqui e ali, Ele está presente. É por isso que eu disse no início da mensagem que aqui está o Espírito Santo de Deus presente, nos guardando, protegendo. Se o diabo estiver por aqui, ele está lá por fora, se roendo todo, porque aqui ele não invade, ele não pode nos tocar. É a promessa de Deus, porque o Senhor nos guarda. Que maravilha é seguir a Jesus bem de perto, é acreditar, é resistir pela fé às investidas do maligno. Agora veja o que diz aqui João, ainda João, mas no capítulo 3. Você é filho de Deus? Desculpe eu perguntar, por favor, não vá se aborrecer comigo. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Pastor, existe filho do diabo? Todos nós somos filhos de Deus. Alguém disse para mim isso. Digo, será que todos nós somos filhos de Deus? Somos sim, como não? Somos irmãos da mesma humanidade. Pela humanidade toda, se participamos desta humanidade, então nós somos irmãos, estamos ligados um ao outro. Eu digo, mas a Bíblia Sagrada não fala muito assim, ela difere um pouquinho. Há filhos de Deus e há filhos do diabo. Leia comigo, capítulo 3 de 1 João, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Como é que está escrito aí o título? Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Gente, não sei eu que estou dizendo isso não, está aqui na Bíblia. Por favor, deixe a palavra de Deus falar o seu coração. Então agora você tem certeza que existe filhos de Deus e existe filhos do maligno. Mas será
que um filho do maligno vai estar na minha casa, tomando conta do coração do meu filho? Eu não percebo isto? Será que o filho do maligno vai estar no meu vizinho, atuando lá e chegando até mim e eu não percebo isto? Eu sou filho de Deus. É claro que eu percebo. É uma percepção de fé. É por isso que nós temos, irmãos amados, de exercitar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas não é só pelo ouvir, não, é pelo ler também. E ler em voz alta, você ouve também a sua voz, lendo a palavra de Deus. É Ele que está falando ao seu coração. Veja o que ele fala aqui nesse texto, versículo 7, capítulo 3 de 1 João. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então, meus irmãos, Jesus veio a este mundo, nasceu de uma mulher, cresceu, desenvolveu, aos 30 anos começou o ministério. Com que finalidade? Para destruir a obra do maligno. E ele destruiu a obra do maligno na minha pessoa, na sua pessoa, se é que você exercita a sua fé, fé neste Jesus, que lhe tomou pela mão, e ele mesmo disse: aquele que vier a mim, jamais será arrebatado das minhas mãos. E é o Pai que manda, e nós vamos a Ele, e Ele nos toma pela mão, nos segura, nos protege, e Ele faz isto que é maravilhoso, vai destruir em nós a obra do maligno. Como é que Ele faz isso? Através da nossa natureza pecaminosa. É claro que apesar de eu compreender, saber e acreditar pela fé que a minha natureza pecaminosa já foi resolvida por Jesus Cristo quando entregou-se no Calvário, eu tenho que acreditar que o ato pecaminoso decorrente da natureza pecaminosa ainda me acompanha. É por isso que eu, de vez em quando, pratico um pecado, por pensamento, por palavras, por atos, não é verdade? Mas compreenda, a sua natureza pecaminosa já foi resolvida. Mas enquanto estiver neste tabernáculo, enquanto não passar pela ressurreição do corpo, então você pratica ato pecaminoso. Mas é bom acreditar, Jesus já destruiu a obra maligna e a nossa natureza pecaminosa. Louvado seja o seu nome. E o verso 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, olha, volta a palavra, nascido de Deus. Você nasceu na família Ferreira, na família Vitalino, na família Souza, mas um dia você nasceu de Deus, nasceu da família de Deus, adentrou essa família, foi recebido, é protegido, é guardado, é abençoado enquanto estiver nesse mundo, se preparando para viver na glória as bem-aventuranças eternas prometidas por Jesus. Então, vamos ver o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Claro que o amor anda junto com a justiça. Quem ama o próximo pratica justiça ao próximo. E o que é praticar justiça, irmão? É dar a cada um o que merece, não é verdade? Não é assim que ensinam os advogados aqui presentes, né? Eu fui professor de filosofia do direito. Olha, dar a cada um que merece, de acordo com a lei pré-estabelecida, se merece absolvição, dá a ele absolvição. Se merece condenação, dá a ele a condenação proporcional ao seu crime. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos. Essa mulher que matou o marido, esquartejou, é 30 anos para lá. Com certeza. Dar a cada um que merece. Agora, se coloque diante de Deus e bata no peito e diga assim: ó meu Senhor, dá a mim o que eu mereço. Eu exijo que tu dês a mim o que eu mereço. O que é que você merece? Ele é um reto juiz. Juiz imparcial. O que é que você merece? Você merece a condenação eterna. Ele já lhe deu. Está condenado eternamente. Não é verdade? Na evangelização é bom decorar aquele versículo, João 3,16. Todo mundo sabe de cor, não sabe? Agora, você já decorou João 3,36? Abra a sua Bíblia e leia, e prometa a Deus, não a mim, decorar esse versículo. É bom para evangelizar. Ele começa assim, por isso, vamos lá. Vamos ler todos juntos. João 3,36. Prontos? Por isso... Vamos repetir para a gente falar mais alto um pouquinho. Eu já estou com idade, depois dos 70, sempre te perde a audição, né? A gente fica, eu estou com o aparelho aqui, mas não, às vezes não funciona direito. Vamos ler de novo, por isso... Quem crer em Cristo tem o quê? Mas aquele que se mantém rebelde contra Cristo tem o quê? Permanece sobre ele a justiça de Deus. Permanece. A ira de Deus é justiça de Deus. Permanece. Então, antes de eu aceitar a Cristo, antes de você aceitar a Cristo, permanecia sobre mim a justiça de Deus condenatória. Eu estava condenado, você estava condenado. Já nascemos em pecado, já nascemos condenados. Permanece. Mas na hora que eu aceito a Cristo, que eu abraço a Cristo, que eu sigo a Cristo, que eu me torno discípulo de Cristo, eu sou absolvido. Não permanece mais sobre mim a ira de Deus. Há uma transformação, há uma libertação. Jesus é o grande libertador. Ele quer nos libertar da escravidão demoníaca. E ele faz isso
Mas só faz isso mediante a sua fé, acreditando nele. No momento em que você ouve, que você lê a palavra, então você acredita que ele está lhe falando, que ele está lhe chamando, que ele está lhe ordenando a fazer alguma coisa para a sua edificação e para a sua glória. Então, meus irmãos, aqui está uma grande verdade. Há muitos filhos do diabo por aí. Eu tenho essa obrigação. Pastor Sérgio, pastor Léo, também tem essa obrigação de arrancar das garras do diabo os eleitos de Deus que lá estão, trazendo-os das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser iluminado pelo Evangelho da graça, para ser iluminado pela luz do mundo. E quem é a luz do mundo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Coisa maravilhosa. Agora vamos ver, nessa sequência, aprender com o próprio Jesus a vencer esse diabo, esse maligno, esse Satanás, demônio terrível, como Lutero chamou no hino que nós cantamos. Lutero escreveu essa letra. Eu lendo a biografia do Lutero, me chamou a atenção um fato, que ele estava lá no castelo, traduzindo a Bíblia para a língua alemã, sozinho, como que aprisionado, porque veja bem, nós continuamos prisioneiros, continuamos escravos, mas não mais escravos do diabo, nem prisioneiros do diabo. Nós somos agora prisioneiros de Cristo e escravos de Cristo, doulos, escravo de Cristo. Deixar aquela escravidão é muito bom. E participar desta outra escravidão é maravilhoso. É maravilhoso ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, é maravilhoso. Então Lutero agora, como um escravo de Cristo, percebe a tentação e diz a sua biografia que ele estava numa mesa traduzindo, com os livros ali, ele traduzindo, pegando a sua pena, molhando na tinta, e de repente ele é tentado pelo diabo, e diz a biografia que ele pega o tinteiro e joga. O tinteiro bateu na parede, derramou a tinta, e depois, quando foi perguntado, por que você fez isso? Porque ele estava aí me tentando. Ele chegou como que a ver a materialização do demônio, do diabo, tentando para ele desistir daquela obra grandiosa que Deus realizou através dele, que foi a grande reforma do cristianismo, que vivemos até hoje e devemos preservar, devemos continuar, laborar, trabalhar para a glória desse nosso Deus. Lutero escreveu este hino, Castelo Forte, dizendo esta verdade, nem que os demônios todos venham sobre nós, haveremos de vencê-lo, haveremos de nos libertar das suas garras. Abra agora em Mateus capítulo 4 e veja, aprenda como Jesus se libertou, enquanto na carne, dos poderes demoníacos, e nos deu exemplo. Vamos ler junto, mais uma vez, deixe a palavra de Deus falar o seu coração, já vou terminar, viu? Não vou demorar muito não, porque eu não posso pregar muito também. Tentação de Jesus. Mateus 3, 4, do verso 1 até o verso 13. Vamos ler juntos? Vamos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Está escrito aonde? Nas Escrituras Sagradas. Jesus tinha a Escritura Sagrada na sua mente. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais ela vai ficar gravada na sua mente. Não é preciso se procurar, eu não decoro nada, pastor, não decoro um versículo. É só ler, de repente você está recitando. É a repetitividade. Aqui deve ter muita gente do ambiente pedagógico, né? Não é verdade? É a repetitividade, a lei que faz com que a nossa memória grave como a memória de um computador. Só que lá é rápido, nós temos que repetir. Aí fica gravado em nossa mente. Está escrito. Aí adiante. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, levou até no templo, olha. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. O diabo sabe a Escritura também. O diabo respondeu: Jesus, está escrito, mas ela também está escrito. E citou esta palavra que também está escrita. Agora veja o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, como foi que Jesus venceu as tentações malignas? Como foi? Está escrito. Leia a palavra de Deus. Grave ela na sua mente o quanto você puder, porque na hora ela vem, ela vê a sua consciência, e nesse momento você resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago, verso 7, se a memória não falha, do capítulo 2, ou 4, ou 3, por ali. Resistir significa exercer a fé nas promessas do Senhor Jesus, de proteger, de guardar todo aquele que é nascido de Deus, nascido na família de Deus. E se aqui alguém ainda não nasceu na família de Deus, manifeste-se, procure o pastor. Se você ainda tem muita dúvida, tire essas dúvidas. Faça com que a palavra de Deus caia na sua mente, desça ao seu coração e movimente toda a sua vida numa verdadeira transformação espiritual. Aí você passa a sentir prazer em ler a palavra de Deus, prazer em orar ao Senhor, prazer em se deitar e fechar os olhos e conversar com o Senhor, ora sem fios. Até pode perder o sono, porque é prazeroso,
porque é prazeroso conversar com o Senhor, agradecer-lhe as bênçãos recebidas, a família que você tem, a igreja que você tem, as mensagens que você ouve todos os domingos e também nos dias da semana, a leitura que você faz na Santa Palavra de Deus. Então o diabo está por aí, está por aí, está por ali, rodeando um e outro, querendo tragar, mas não vai me tragar, não vai se apoderar mais de mim, porque Jesus, Senhor dos senhores, aquele que venceu o diabo, Ele me guarda. E Ele veio a este mundo para quê? Para destruir as obras do maligno. Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome. Acredite em Jesus, exercite a sua fé em Jesus, siga esse caminho, é o caminho da graça, é o caminho da misericórdia. Não faça mais nada a não ser acreditar e caminhar este caminho. Não é preciso você fazer nada, absolutamente nada, em termos de sacrifício do seu próprio corpo, da sua própria mente. É certo, você pode jejuar, e é bom jejuar, é bom orar e jejuar, mas sem sacrifício do próprio organismo, do próprio corpo, porque Ele já fez tudo por nós no Calvário. Foi Ele que abriu os seus braços naquela cruz. E declamou aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? É claro que Deus Pai tinha que desamparar a Jesus lá no Calvário, porque Ele estava ali como nosso representante. Todos os nossos pecados caíram sobre Ele. Ele se tornou uma chaga pecaminosa, diz o apóstolo Paulo. E o Deus Pai, santo e poderoso, tinha que se afastar dele, para que ele e sobre ele caísse todos os nossos pecados. E assim Deus Pai pudesse nos perdoar, nos reconciliar com Ele mesmo e nos dar essas promessas de guardar do maligno como grande libertador, que nos resgatou das suas agarras e nos colocou no seu reino bendito. Glória seja o seu nome. É Jesus, não há outro. Debaixo do céu, já escreveu Pedro, e Lucas transcreve a sua palavra, lá no capítulo 4, verso 2 de Atos. Não há outro, debaixo do céu, não há outro nome, dado entre os homens, só o nome de Jesus, só o nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, acabamos de meditar na Tua palavra, de modo simples, concreto, procurando levar a Tua palavra a esses corações aqui presentes. Ó Senhor, aplica a Tua palavra em cada coração. Converte-nos cada dia mais e mais. Leva-nos a um profundo arrependimento, arrependimento que venha de Ti, não do mundo. E assim o Senhor induz em nós esta fé maravilhosa em Jesus, fazendo com que Ele se apodere da nossa vida, nos defenda do maligno onde nós estivermos. E assim, cheio da Tua graça, possamos caminhar este mundo até o dia derradeiro, quando haveremos de passar para Ti, para gozar todas as bem-aventuranças prometidas em Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Ser com os pastores desta igreja, com os seus presbíteros, com os seus diáconos, com as diretorias de sociedades internas, ser com toda a membresia desta igreja. Fortalece o Senhor na fé, que jamais esqueçam a Tua palavra e possam ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor.